Deus preparou esse dia com essa chuva boa. Amém? Chuva também faz parte. Estamos aqui num lugar coberto, a energia não caiu ainda. Alguns estão até de blusa aí, ó. Aguentar esse ventinho. 1 João capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 7 até o 21. 1 João 4, do 7 até o 21. Dos versículos 1 até o 6, João mostra sempre lados diferentes, os opostos, os espíritos que procedem do inimigo e o Espírito Santo, o anticristo e as coisas do reino, né? Fala para a gente tomar cuidado aí com os falsos profetas, os falsos, os verdadeiros, né? Esses 6 primeiros versículos. E aí vem, a partir do versículo 7, que nós vamos ler, até o final desse capítulo, presta atenção. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Eu vou repetir esse 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Que texto maravilhoso, não é? E eu me meti nessa enrascada de falar sobre esse texto. Talvez nem fosse necessário dizer mais nada depois dessa leitura. Mas o tema desse acampamento é vivendo o primeiro amor. Se você que está aqui já conhece o primeiro amor e vive esse primeiro amor, como diz o texto que nós lemos, permaneça assim. Se você já conhece, mas abandonou o primeiro amor, é tempo de voltar a ele. Se você não conhece o primeiro amor e veio aqui nesse acampamento,
Fique atento, fique atenta no que vai ser falado nesses dias. Porque se você abrir o seu coração, a sua vida vai ser totalmente transformada. Em qualquer um dos 3 casos, você está no lugar certo. Fala para o teu irmão, você está no lugar certo. Deus te trouxe aqui, nesse tempo em que muitos estão procurando outras coisas, para você ouvir a palavra. Quando me convidaram a primeira vez para ir num acampamento, eu pensava que a turma ficava rezando ajoelhada no milho. Mas lá eu descobri uma gente tão legal, eles trabalhavam, eles ajudavam na cozinha, eles jogavam futebol, eles participavam de atividades à noite, cada coisa diferente. E aquilo me cativou de tal maneira que eu tenho certeza que esse amor entre nós vai encher o seu coração também. Afinal, depois de 2 anos sem acampamento no período de carnaval, cá estamos. Ô bênção! Aleluia! E é uma bênção mesmo. Ninguém aqui está usando máscara, somos vacinados, estamos cheios de ânimo do Senhor para aquilo que Ele quer falar conosco nesses dias, né? A Bíblia cita o anjo da igreja de Éfeso, em Apocalipse, lá no capítulo 2, advertindo aquela igreja por abandonar o primeiro amor. Exatamente essas 2 palavras, primeiro amor. E mostrando a necessidade de arrependimento para voltar à prática das primeiras obras. Eu não vou pregar sobre esse texto. Esse texto vai ser bem explicado pelos nossos preletores, que falarão também sobre a restauração de relacionamentos quebrados e outras abordagens sobre esse tema, vivendo o primeiro amor, inclusive tomarmos cuidado para não cairmos no anti-amor. Primeiro amor não tem nada a ver com a primeira namoradinha. Você já pensou nisso? Ou namorado, aquela paixão da adolescência, da juventude por alguém, o primeiro beijinho, o beijão. Eu até me lembro o nome da menina, foi minha primeira namoradinha, mas eu não vou falar, é claro, porque não foi a minha esposa, ela é o meu único amor. E para entender o que é o primeiro amor, a gente tem que falar de amor. Então, nada melhor do que nessa primeira ministração falarmos sobre amor. E eu espero que você entenda, nessa noite, que a iniciativa, esse é o foco de tudo que nós vamos tratar aqui, a iniciativa de se aproximar de nós e iniciar um relacionamento foi de Deus. A iniciativa foi dele. E isso muda toda a nossa concepção de existência, de eternidade, porque Deus nos criou para a eternidade, como lá fala em Eclesiastes, Salomão, colocou em nós essa semente da eternidade. E também a maneira como nós tratamos as pessoas ao nosso redor. Se você chegou nesse acampamento brigado com algum irmão, não consegue olhar nos olhos do irmão, eu sei que tem gente que não consegue olhar nos meus olhos. Tem gente que não consegue me cumprimentar. Isso vai ser quebrado nesses dias. Porque vai ser quebrado também em mim. Deus vai fazer isso para que a gente tenha uma completa harmonia. E se a gente tiver alguma situação que precisa ser tratada, resolvida, fique tranquilo, o Espírito vai nos ajudar a tratar disso.
Quem sabe é na hora do futebol, a hora que vem aquele irmão que você não gosta muito, e aí precisa depois lá pedir perdão, acompanhar o Hannes, fazer o tratamento médico nele, torcer para não ter acontecido nada de mais grave. Puxa vida, né? Podia ter pegado mais leve. E sobre o amor, esse texto que nós lemos mostra várias coisas. Presta atenção, se você quiser anotar isso aí na sua Bíblia, mas principalmente guarda no teu coração. Olê, cadê o meu? Como que fala o negócio do coração? Grava no coração? Como que é? Tatua no cérebro. Grava no coração e tatua no cérebro. Isso é o que o Lê, professor de história, fala para os alunos dele. Grava no coração, tatua no cérebro. Esse texto mostra o seguinte: a fonte do amor. Qual que é a fonte do amor? De onde vem o amor? O amor, versículo 7, procede de Deus. Quem descobre isso, que a fonte do amor é Deus, começa a viver uma revolução interior, um êxtase pela aproximação a nós do divino, do sobrenatural, o Criador se abrindo para as suas criaturas. E é gerado em nós um desejo de correr para Deus, ficar pertinho dEle. Assim são os que nós chamamos de novos convertidos, com aquele fogo, os corações queimando por causa das experiências com o amor. Esse ano nós vamos ter uma cozinheira nova. E eu sei que o coração dela queima por Jesus. Porque quando ela foi convidada, e ela está assistindo aqui a reunião, ela falou: olha, eu estava esperando esse momento chegar, e chegou. E eu quero servir com aquilo que eu sei, porque eu amo esse Jesus. E aí eu fui visitá-la para pegar a lista, né? E ela me deu um abraço assim na sala da sua casa. E ali nós começamos a orar, agradecendo a Deus. Que gostoso! Você lembra como foi o começo da sua vida cristã? Quando você ouviu a palavra, se abriu para Jesus, quando você entregou a sua vida, passou pelo batismo, aqueles primeiros dias, aqueles primeiros meses, aqueles anos iniciais. A fonte do amor é Deus. E o testemunho do amor, versículos 7 e 8, mostra o testemunho, quem é nascido de Deus e o conhece. Quem pratica o amor, dá esse testemunho, de que nasceu de Deus e de que conhece a Deus. E não é um conhecer teórico, não é saber os livros da Bíblia, a ordem, não é isso. Conhecer significa você ter uma experiência com Deus. Inclusive nas horas difíceis. Você saber entender que Deus é Deus em todo o tempo, que Ele governa e reina sempre. Esse amor nos vincula como corpo. Vejam a igreja primitiva, que testemunho. Os irmãos estavam juntos, eles comiam juntos, está ali no livro de Atos. Eles tinham a simpatia dos outros que moravam ali naquela cidade, em Jerusalém, na região próxima. Eles eram benquistos, bem recebidos, queridos, amados pelos outros. Porque as pessoas reparavam a maneira que eles se cuidavam, que eles davam atenção um ao outro. Então o amor nos faz um, é uma bandeira de luz levantada em meio às trevas.
nos torna diferentes de todos os outros povos. O povo de Deus, o povo escolhido de Deus, nação santa. Dá uma olhada para o povo que está aí perto de você. É escolhido por Deus. Cada um que está aí perto. A essência do amor, versículo 8. Nós cantamos aqui, Deus é amor. E ponto final. Deus é amor. É uma afirmação baseada, segundo esse versículo, no fato de que quem não ama, não conhece a Deus. Entenda isso. Quem não ama, não conhece a Deus. É o que está escrito aí. Se tem amor verdadeiro, Deus está nesse negócio. Você viu como que é uma belezinha? A minha voz deu uma falhadinha, ela já trouxe água para mim. Olha só. Obrigado, amor. Eu acho que ela não gostou muito da caneca que eu trouxe para beber água. Aí ela me trouxe um copinho, acho que é melhor. Qual que vocês preferem, esse aqui ou o copinho? O copinho? Tá bom. Vou deixar esse aqui do lado. Se tem amor verdadeiro, tem Deus. Se falta amor, falta Deus, porque Deus é amor. Versículo 9, a manifestação do amor. Como que o amor se manifestou? Deus enviou Jesus, seu Filho único, para termos vida. Estávamos mortos espiritualmente e Deus abriu mão do que Ele tinha de melhor em nosso benefício. O seu Filho único, seu Filho amado. Então, o amor de Deus se manifestou em Jesus Cristo. E qual a mensagem, o conteúdo do amor? Versículo 10. Que Ele nos amou e não o contrário. E foi Ele primeiro quem se achegou a nós. Pecadores. Ele decidiu vir até nós, através de Jesus, sem merecimento qualquer de nossa parte. Para propiciação, diz o texto. Propiciação é perdão dos nossos pecados. Entenda, só Jesus poderia pagar pelos nossos erros e nós obtermos o perdão do Pai. É o único jeito, é o único caminho. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o nosso maior problema, nós como seres humanos, é acharmos que somos independentes e não precisamos de Deus. Que fazemos e acontecemos, que somos os tais, e que Deus não precisa estar na nossa vida. Isso se chama orgulho, isso se chama rebeldia, que origina todos os outros problemas. E Jesus veio nos libertar disso. Por isso que a sua mensagem, o seu conteúdo é exatamente vindo até nós, nos libertar daquilo que nós estamos presos por causa do pecado de Adão e Eva. E qual que é o alvo do amor? Versículo 11. Amar o outro, assim como nós fomos amados. Nós não fomos amados por Deus? E é legal você ver que o João,
ele começa essa parte do versículo 17 dizendo assim: amados. Depois ele continua, lá no meio do texto ele fala: amados. O público para o qual ele estava escrevendo essa carta eram pessoas queridas, pessoas amadas. Então, o alvo do amor somos nós e toda a humanidade. Todos precisam conhecer esse amor. Você já conheceu esse amor? Você é um privilegiado, uma privilegiada. Tem muita gente que ainda não. E que precisa de uma palavra. Que precisa de ajuda. Assim como aquele eunuco que estava no caminho e Filipe chegou até ele. Eu não entendo nada do que está escrito aqui. Você poderia me explicar? E nós temos o que explicar através do Espírito Santo, vivendo em nós. Somos flechas lançadas por Deus, por todo mundo, para distribuir amor. Olha a flecha que está aí do seu lado. Ó, afiada, retinha assim, preparada. Quando é lançada, cumpre o efeito. Assim é a palavra que sai da boca de alguém que fala sobre Deus. Cumpre aquilo para o qual tinha o seu propósito. As consequências da prática do amor. E aí tem várias coisas que são dos versículos 12 até o versículo 18, que eu vou citar. Olha, Deus permanece em nós, através do seu Espírito, e nós permanecemos nele. Versículo 12 e 13. O seu amor é aperfeiçoado, somos aperfeiçoados. O Ed, quando cantou, falou assim, que cresçamos em amor. Crescer em quantidade e crescer em qualidade. Espalhamos naturalmente a notícia de que Jesus é o Filho de Deus enviado para salvar o mundo, que está aí no versículo 14. Esse entendimento sobre o amor nos vincula ainda mais. Eu com o Pai, eu com o Filho, eu com o Espírito Santo, com a Trindade Santa. Nós cremos continuamente no amor de Deus e cremos que Deus é amor. O texto fala 2 vezes, Deus é amor. Vamos repetir isso? Deus é amor. Se eu tossir mais uma vez, eu vou precisar de um beijinho da minha esposa. Nossa confiança é fortalecida para quando nós tivermos que acertar nossas contas com Deus no dia do juízo. Consequência da prática do amor. Todo e qualquer tipo de medo é lançado fora através do amor. Várias coisas nós vimos aí nesse texto, não é? E depois dessas considerações aí iniciais sobre o amor, João repete numa frase bem curta que nada disso seria possível se Deus não tivesse tomado a iniciativa, que é o 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Grava no coração, tatua no cérebro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Em outras palavras, é o que nós já tínhamos visto no versículo 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Ou seja, nós nunca teríamos o menor grau de amor para com Deus se esse amor não tivesse sido implantado em nosso coração
por meio da agradável semente que é o amor dele por nós. Quando Deus nos amou, Ele plantou em nós a semente do seu amor. Ele colocou lá, para essa semente germinar. Morrer, né? Toda semente precisa morrer para virar depois uma planta, germinar e começar a crescer. Nós o amamos porque entendemos no nosso espírito, e o nosso espírito é aquele lugar que busca as coisas espirituais, que busca o divino. Nós entendemos que Ele nos amou. E nós queremos retribuir com um senso de gratidão, pela influência do seu próprio amor, do seu amor derramado em nossos corações. Nosso amor procede de Deus. Ele é a fonte, Ele é a origem. Então o versículo poderia ser traduzido assim: vamos, portanto, amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Ele amou um desqualificado como eu primeiro. E o mínimo que eu preciso fazer é tentar retribuir isso. 2 Coríntios 5, 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange. Você sabe o que significa você ser constrangido? Você é empurrado de uma forma que você fica sem saída. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo, todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para que vivemos? Qual o motivo de retribuirmos esse amor? O texto fala. Para a gente não viver mais para nós mesmos, mas vivermos para aquele que morreu por nós e que ressuscitou por nós, porque Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. Então esse amor verdadeiro, um dos atributos perfeitos e eternos de Deus, nosso Pai e Criador, nos atrai. E o profeta Jeremias fala isso. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Esse amor de Deus é como um imã, que nos chama para perto dEle, nos atrai, nos leva até Ele. Por isso que quando nós descobrimos isso, a nossa valoração das coisas e da vida muda completamente. A gente passa a entender o que verdadeiramente é importante, o que vale a pena mesmo. Esse amor é o primeiro, porque foi pensado por Deus, foi planejado por Ele e foi executado através de Jesus com total prioridade. Tal a sua importância, estava no coração de Deus antes do mundo existir. Por isso Ele é primeiro. Olha só o que fala Efésios. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele,
nos destinou para estarmos junto dele, antes que existisse mundo, antes que existisse gente, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esse é o amor do nosso Deus. Esse é o amor de Jesus, por mim e por você. E não para aí, por aí, né? Se você vai para o livro de Mateus, lá no capítulo 25, no versículo 34, está escrito o seguinte: então dirá o rei, esses dois textos que eu estou falando, de Efésios e de Mateus, o pastor Abílio gosta muito de pregar sobre eles, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E reparem o seguinte: na origem do amor, que é Deus, como nós vimos nesses textos e também no texto de 1 João, está o amor do Pai pelo Filho, depois o amor do Filho por nós. É o que está em João 3,16, que vocês conhecem muito bem. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E depois o próprio Jesus, no capítulo 15 de João, quando ele está próximo da sua partida, e conversa com seus discípulos, ele diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Como o Pai amou a mim, eu amo vocês. Permaneçam no meu amor. E ainda ele fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. E não é verdade? Vejam, nesses versículos de João que nós lemos, cada pessoa da Trindade exercendo uma função diferente. Deus enviou Jesus por amor. Jesus veio voluntariamente, também por amor. E quando exerceu o seu ministério, Jesus amou os seus discípulos. E esse capítulo de João 15 mostra que ele até orou por nós, discípulos que ainda não existiam, deixando o seu espírito para permanecermos nesse amor. Quando alguém muda, entre aspas, de igreja, a questão não é sair de um lugar e ir para o outro. A questão é: você está permanecendo no amor de Deus? É com Deus. É a sua ligação com Ele. É isso que nós vamos ter que responder. E por fim, amor que não é egoísta, não é fechado, mas é um amor desinteressado, puro, genuíno, que busca os interesses do outro e não os próprios. Pois se esse amor tem origem no próprio Deus, é um amor santo, é um amor sacrificial. E no grego antigo, nós temos diferentes termos que eram utilizados para se referir ao amor. E eu estou falando do amor ágape, que não é apenas um mero sentimento ou uma emoção, mas é uma entrega voluntária e pessoal. Aparece 300 vezes no Novo Testamento, em 3 aspectos. Diz respeito ao amor de Deus ao homem, o amor do homem a Deus
e o amor do homem para com o seu próximo. Nesses 3 sentidos atua o amor ágape. É claro, nós sabemos que o amor de Deus por nós é perfeito e o nosso por Ele é imperfeito e sempre está precisando ser consertado e melhorado. Mas nem por isso nós deixamos de querer estar perto desse Deus maravilhoso e de expressar a Ele todo o nosso amor através do louvor, da adoração, das nossas ofertas, daquilo que nós temos e daquilo que Ele nos tem transformado como filhos dEle, não é? Agora, as outras formas de amor no grego antigo são eros e filos, ou filéu. Também sei que a maioria de vocês já conhece isso, mas eu acho importante lembrarmos, nessa primeira palestra sobre esse tema, vivendo o primeiro amor. Eros se refere ao amor apaixonado, geralmente transmitindo o sentido de sensualidade, de sexo, desejo aplicado entre 2 pessoas que se atraem, embora também possa significar apenas prazer, deleite, satisfação, sem relação com a sensualidade. E filos é a expressão do nosso gosto ou predileção por alguém. Isso é, o amor por pessoas próximas a nós, como amigos, como familiares. Uma simpatia natural, uma profunda amizade, um carinho que você tem. O Éder me abraçou ali e falou assim, eu não vou largar de você por nada. Quer dizer, ele estava me pressionando assim, querendo dizer que ia continuar junto, independentemente do que eu pensava e do que eu era. Que gostoso, né? É verdade, Éder? Então, esse é o amor filéu. Também pode ser o amor por algo, alguma coisa, no sentido de dizer, eu gosto muito disso. E às vezes as pessoas amam mais o dinheiro do que a Deus. Amam mais a prostituição do que a Deus. Amam mais a sua carreira do que a Deus. Também está relacionado com isso. Portanto, o ágape, da forma com que os escritores do Novo Testamento aplicam, é um amor que tem origem divina e que transcende os sentidos humanos. Constante. Permanece até as últimas consequências. Eros, o amor eros e o amor filéu ou filos, envolvem situações que geram benefícios. A gente quer algo em troca. Já que estou dando, quero receber alguma coisa. O ágape não. Ele é incondicional. É o tipo de amor com que Deus nos amou. Capaz de chegar até ao mais indigno dos homens. E que espera que amemos o nosso próximo, mesmo que esse próximo seja o nosso inimigo. E tem um texto que é muito falado nos casamentos, né? Que é 1 Coríntios 13, vou ler dos versículos 4 a 8. Mas penso que se refira a esse amor ágape. E seja a expressão exata de Cristo aqui. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. A paixão passa, vem como um vulcão e vai embora. Aqui o apóstolo Paulo fala, o amor jamais acaba.
Jamais. E esse capítulo 4 de João, voltando para o texto, para a gente concluir, termina com 2 versículos, 20 e 21, o mandamento do amor. Que esses versículos enfatizam o seguinte: se nós amamos a Deus, não podemos odiar nosso irmão. Pelo contrário, devemos amá-lo. E essa ordem carrega nela também uma justificativa incontestável. Se eu não amo a quem eu vejo, fisicamente, emocionalmente, como amaria Deus a quem não vejo? É uma pergunta. Como? Se esse seu irmão, sua irmã que está aí perto de você, não for objeto do seu amor, que você vê, que você pode tocar, que você pode abraçar, que você pode beijar, como é possível dizer que amamos a Deus se não amamos quem está perto de nós? Se não servimos quem está do nosso lado? Se nem ao menos cumprimentamos da maneira certa? E aqui tem bastante gente de lugares diferentes. Quer ver? Tem o pessoal de Pirajuí. Olha lá o pessoal de Pirajuí, a mão levantada, olha que bonitos. Uma fileira toda. Tem o pessoal de Boracéia. Olha lá, Boracéia. Tem o pessoal de Arealva. Tem o pessoal de Bauru. Tem Jaú. Agudos. O Abileu, a família. Isso aí. Tem mais alguma cidade aqui presente que eu não falei? É a oportunidade de a gente aproveitar para conhecer essas pessoas. Se você já conhece, ótimo. Converse, se atualize. Se você não conhece, ótimo. Converse, conheça. Quem sabe essa pessoa vai ser o seu amigo, a sua amiga, para o resto da vida. Quem sabe a sua namorada, o seu namorado está aí entre esses dessas cidades? Por que não? Então os versículos 20 e 21 dizem o seguinte: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E é interessante que esse versículo 21 é parecido com o que nós começamos lendo, o 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Amemo-nos. Amemo-nos uns aos outros. Deus nos chamou aqui nesses dias para nos amarmos. Temos diferenças, muitas. Não olhe para essas diferenças. Vamos nos amar. Porque se nos amarmos uns aos outros, quem que nós vamos estar amando, expressando de coração o nosso reconhecimento e gratidão? A Deus. Quando você ama o teu irmão, Deus se agrada disso. É esse ciclo constante, né? Deus que me amou e me ama, me direciona a amar o outro. E juntos, eu e o outro, amados que somos, voltamos para Deus alegres, cheios de esperança, especialmente diante dos problemas que assolam as nossas vidas. E essas dificuldades chegam para todos, os que creem
e os que não creem. Chegam para nós também. Então, a minha conclusão é a seguinte: abrimos o acampamento com o tema Vivendo o Primeiro Amor, com essa reflexão de 1 João 4. E sobre o amor nós vimos a fonte do amor, procede de Deus e não de nós. O testemunho do amor mostra quem é nascido de Deus e quem o conhece, a essência do amor, que é o próprio Deus, a manifestação do amor, que é Deus enviar Jesus para termos vida, o conteúdo, a mensagem do amor. Ele nos amou primeiro e mandou Jesus para perdão dos nossos pecados. O alvo do amor, amar o outro assim como nós somos amados por Deus. As consequências da prática do amor, Deus permanece em nós, através do seu Espírito e nós nele. O seu amor é aperfeiçoado, a evangelização, nós cremos, isso é reforçado em nós, continuamente no amor de Deus, e que Deus é amor. Passamos a ter confiança para o dia do juízo. Todo e qualquer tipo de amor é lançado fora. Medo é lançado fora através do amor. E essa iniciativa é de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E aí chega no mandamento. A exigência de que sejamos verdadeiros nos nossos atos, oferecendo ao outro que vemos o mesmo fervor e intensidade que apresentamos diante de Deus que não vemos. Isso é primeiro amor. Fora disso é mentira. João fala, quem não ama dessa forma, quem não ama o outro, é mentiroso. E quem que é mentiroso? O diabo é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Aleluia, porque podemos desfrutar o amar e ser amado, pois Deus primeiro nos acolheu. E a minha oração, e a oração dos presbíteros, pastores dessa igreja, da liderança dessa igreja, é que esse imenso amor do Pai encha nossos corações nesses dias. Sábado, hoje, domingo, segunda, culminando na terça-feira com batismos pela manhã e com a ceia do Senhor, onde nós vamos participar dos elementos, do pão e do vinho, recordando exatamente o amor de Jesus por nós. Preste atenção nas mensagens, preste atenção nas palestras, preste atenção nos estudos bíblicos, nas canções, nas cobras. Olha por onde você anda. Preste atenção nas atividades esportivas, nos jogos, nas brincadeiras. Preste atenção em quem está perto de você. E se abra para o que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida no acampamento 2023 da CMC. Amém? Que seja assim. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.